Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Sexto tu vai? Sexto eu vou. Então vou trocar. Alô? Alô, já avisei. Alô, tá no ar. Tá no ar. Pô, Bom dia. O Julio, né? O Julio quer nos derrubar a Quer. todo. O Julio é terrorista venezuelano, tu sabia isso? Ele é das hostes do Guaidó. Ele vem aqui a serviço do Guaidó para tentar nos derrubar aqui, já que isso é uma rádio de esquerda, né? Inclusive a diretoria já nos chamou a atenção. Já está de olho, hein? Está de olho no já Julio. nos chamou, eu recebi um bilhete lá com qualquer coisa assim, olha, o Cautela com o Julio. O Julio tem observado o comportamento de vocês e ele diz que não se trata de comportamento recomendável. Mas a diretoria ouve o Julio? Não sei, de repente Será que a diretoria de direita também? Não, de repente ele manda cartas anônimas. Ah, assinada Julio. É, Julio. Julio. Manda umas cartas escritas em venezuelano. Sabe que eles falam venezuelano lá, né? Não é espanhol. Não, é venezuelano. E cartas que ele não assina, mas é o único venezuelano que tem aqui em Porto Alegre, né? Aqui na avenida que trabalha na Farrapos. Ele diz, mano. Na Farrapos 146, sala Sexto 61, andar. sexto andar, é o único. Ou anônimo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos na Avenida Farrapos 146, na Sexto andar. Rádio Antigo prédio Sul Banco. Sul Brasileiro, iniciando Sul mais Brasileiro um... Sul Banco. Sul Banco? Não, Sul Banco era a O forma... prédio é Sul Banco. O prédio é Sul Banco, mas pertenceu ao falecido Sul Brasileiro. O Sul Banco também já morreu. Já. Sabia quando eu trabalhava na rádio, na televisão? Peraí que eu tenho que terminar de anunciar o programa, senão a gente esquece. Depois, a gente esquece. O programa não é organizado. Não, tem duas Esse coisas. Esse é o momento de eu dizer que quando eu trabalhava na TV Piratini, eu fazia um programa chamado Telesemana Sul Banco. Mas nós não estamos aqui para falar... Do passado? Não. Do passado em relação a outros assuntos. Nós estamos aqui para falar do passado em relação ao tema que tu tanto dominas. E venera. Futebol. Mas vamos reiniciar aqui pela terceira ou quarta vez para dizer que nós estamos aqui na EO para, mais uma vez, apresentar uma edição do glorioso Barba, Cabelo e Bigode. Aliás, Barba, Cabelo e Bigode tem que... Qual é o significado, mestre? Não há nada de já te expliquei. Mas já foi explicado 412 vezes. Não foi, a audiência mais é outra. Mais que meus livros. Não, teus livros também têm que ser citados. São três coisas que marcam o programa. Então. Primeiro, Barba, Cabelo e Bigode. Aliás, eu vou ficar com inveja agora, ao listar as três. Primeiro, é o número de livros que já leste, então não se refere à minha pessoa. Segundo, a escalação do Renner, que eu não sei, então não se refere à minha pessoa. Terceiro. E terceiro, essa eu posso até me meter um pouco aí no significado de barba, cabelo e bigode. Vamos ver qual é. Vamos ver se tu sabe, hein? Vamos ver se tu decorou. Eu sei aquela da várzea, que tu já me disseste que não é bem essa. Na várzea, pela manhã, jogavam os veteranos. E à tarde jogava o segundo e o primeiro quadro. Então, quando um time ganhava nos veteranos, no segundo e no primeiro quadro, dizia-se que tinha feito barba, cabelo e bigode. Essa é a segunda etapa do processo. A primeira era quando, nos velhos tempos, tu ia numa barbearia, em vez de ir num hair coiffeur, né? Como é que é? Não, é um barbershop. Um barbershop, tu ia numa barbearia. Quer dizer que essa expressão não vem do futebol? Futebol tomou emprestado da barbearia. Tu ia na barbearia e dizia para o barbeiro assim, porque o barbeiro fazia o serviço completo, barba, cabelo e bigode. Então, o que o barbeiro fazia? Um serviço completo. Ele cortava o cabelo, aparava a barba e parava o bigode. No futebol, quando um time ganhava nos profissionais, nos aspirantes e nos juvenis, se dizia que teria feito também barba, cabelo e bigode. Quer dizer que essa versão da várzea que eu conheço é posterior. A posteriori. A posteriori tem crase. Tem. E a posteriori vem do latim. Não, mas não tem crase. Se vem a posteriori, se é latim, não tem crase. Não, portuguesadamente... portuguesadamente, eu acho que tem, né? A posteriori vem do latim, né? Vou perguntar para o Milton... Não, para o Milton não, para o Aldo Jung. E a posteriori vem do latim, que é do...
Nominativo, genitivo... Dativo, acusativo, vocativo, ablativo. Ablativo é o último. É o último, coitadinho, né? Eu acho que o treineiro do Inter atual... É um ablativo. É um ablativo. É um ablativo. É uma partícula... Como é que é? Dizer do jogador, partícula expletiva? Como é que é? Que não, era que ia ser pode expelida. Ser expelida, como é que chamava? Não, acho que ele não passa de um ablativo. Um ablativo, se eu, inclusive, der de cara com ele, em alguma circunstância qualquer, aí eu digo, sai daí, meu. Para mim, como treinador, tu não passas de um ablativo. E teria que ser o quê? Um indicativo? Não, indicativo. Imperativo. Tinha que ser um imperativo, né? A gente precisa de um imperativo. Imperativo, né? Tá certo. Aliás, vamos falar em futebol hoje, não? Não, nós vamos pedir licença à nossa audiência. Faltou alguma coisa, não? Na apresentação? Não, falta. Nos livros eu meto no meio do texto aqui. Tá, os livros... Não, e a escalação do Renner depois, a posteriori. Ah, agora? Não, a posteriori. Depois, agora... No final do programa? Agora eu vou pedir licença para a nossa audiência. Nós temos que falar um pouco, não é bem do futebol atual, mas de maneira mais explícita. Eu sei e venho recomendando há tempo, e 98% da população colorada não concorda comigo, o problema do Inter, para começar a se resolver e ganhar títulos, seja com um ablativo ou não, chama-se D'Alessandro. Mas ele não jogou na final essa com o Atlético Não Paranaense? jogou lá em Curitiba, não jogou um ovo? Sim, mas e aí em Porto Alegre, onde ele podia fazer uma omelete lá, não faltou time. Mas não, mestre, não. Olha, Não, concordo contigo, tudo bem. O D'Alessandro é mais assunto para a mídia e para a bateção de boca entre os colorados, ele tem que jogar ou não tem que jogar, do que jogar propriamente. Mais do que o Braulio? Não, o Braulio foi craque, de exceção. O Braulio era o D'Alessandro. Não, o D'Alessandro nunca deu um chapeuzinho dentro da pequena área em ninguém até hoje. No Procópio ou no Cláudio Dani? Acho que foi no Cláudio Dani, nós temos que pesquisar. Mas tu sabe que eu tenho um conhecido... Então, o problema é o D'Alessandro, mesmo não tendo jogado. Não é um problema específico dessa disputa aí da Copa Brasil. Ele é um problema do Inter, porque perdida a Copa Brasil, a discussão é... De novo, se o Faltou o D'Alessandro, por isso perdeu. Ele volta, nós vamos continuar perdendo. O cara joga 10 partidas, faz uma boa, faz um gol de falta, faz um lançamento maravilhoso, e aí rende mais 6 meses de jogo para ele. É verdade. Mas será que ele vai renovar o contrato? Não, os caras já estão dizendo que vão renovar, tia. Hoje a mídia de manhã estava dizendo que, não, tem que renovar sim, mas com cautela, quem sabe mais 6 meses. Mas que 6 meses? Sabe por que ele é o problema? Porque, primeiro, ele não justifica, ele não tem 3 partidas consecutivas, desde que ele voltou do River, ele não teve 3 partidas consecutivas boas. Não teve, pode examinar. Te chamo de Roberto Pintaúdi, te chamo de quê? De subordinado? Subordinado. Não, sou subordinado. Subordinado. É um troço assim... Subordinado. Então, eu vou te explicar... Prazeroso ser chamado de ou subordinado. Eu vou te explicar qual o problema Principalmente ser subordinado do cara que leu 88... Então, deixa eu falar um pouco. 879 livros. Cara, o problema do Inter ficou demonstrado, escancarado, no jogo de domingo de manhã contra o Chapecoense. Depois daquela derrota... A Chapecoense. Depois daquela derrota vergonhosa contra o Atlético Paranaense, vergonhosa, porque o Inter não jogou, não teve coragem de jogar. Depois daquele jogo... No domingo de manhã, qual é o time que o ablativo colocou em campo, o Odair? Exatamente o mesmo time que perdeu para o Atlético Paranaense. Por quê? Porque ele tem medo de apontar os jogadores que se acovardaram, que jogaram mal, que não sabem jogar futebol. Então, ele é dominado pelos jogadores. Ele escalou de novo os mesmos caras para que alguém não pudesse dizer assim, olha, escalou aqui o Patrick, é um horror, não marca ninguém, não faz nada, só fica dando bundeio lá na lateral. Escalou de novo o lateral direito, o lateral esquerdo, foi com o Nico de novo. Então, porque ele tem medo dos jogadores mais velhos, que são donos do time. Então, ele escalou os caras de novo. Mas ele não tem compromisso com os jogadores, ele tem compromisso com o Internacional, com a torcida. Então ele demonstrou, não no jogo com o Atlético Paranaense, mas no jogo com o Chapecoense, que ele é dominado pelos jogadores, por um grupo de jogadores mais velhos que brecam o aparecimento de jogadores de melhores categorias, como o Nonato, o Sarrafiori.
o Heitor, e deve ter dezenas de outros jogadores, né? Porque é impossível. O Flamengo pode jogar jogador de 17 anos, 18 anos. O Vasco tem um time formado e está começando a ganhar, porque joga com jogadores com 17, 18 anos. O Vinícius, aquele do Santos, do Flamengo, né, que foi para o Real Madrid, foi com 18 anos. O Internacional deve ter, não é um celeiro de ases? Deve ter dezenas de jogadores capazes de entrar. E eles não põem, jogam os mesmos veteranos a vida inteira. Tchê. Tem 3 ou 4 veteranos que ainda pode jogar, a zaga, ou talvez até o Precioso lá de centro médio. Lá, não é Precioso, é Vaidoso, como é que é? O Lindoso. O Lindoso. Pô, mas o centroavante, que é ainda, né, o peruano, mas pô, os outros caras não dão mais, cara. Como é que ele pode jogar com Sobis, cara? Ele tem medo do Sobis, obviamente. O Sobis sobrou no Cruzeiro. Tchê. No Cruzeiro ele não conseguia jogar e o Cruzeiro está disputando a lanterna. Tchê. Aí ele é a salvação do Inter, cara. Não, e o Paredes, tchê. Que o Paredes para jogar? Tchê. Não, deve ter 500 guris jogando mais. E o Sobis, depois daquele comportamento ridículo. Ridículo? Quando? Olha, eu vou ficar com ridículo por enquanto, porque ele é pior que chamar ele de ablativo. Tá? Ou eu não sei qual é o que é pior, se chamar ele de ablativo, nem vocativo ele merece. Genitivo. Ele não, o Sobis atualmente não passa no genitivo, cara. O cara me sai caminhando, toma um toque daqueles. De qual é que você está falando? No jogo contra o Atlético, tu não viu o tapezinho em detalhe, aquele toque que o Cirino dá, bota a bola mas ele tem o Denilson também, né? Mas o Denilson, pelo menos, ele tem a desculpa de que ele tomou a bola no meio das pernas, né? Entendeu? E era o Sobis que estava jogando? O Sobis, tu não viu? Eu não. Eu vou te mostrar, cara. Não quero ver mais nada desses caras. Não, vou te mostrar para te inflamar, tu vai ficar com ódio. Com ódio. Mais que eu tô. Cara, ele pega eu até botei no Face o Cirino. E o Cirino? O Cirino. O Cirino. Não, para ficar bem emblemático. É o Cirino. Ainda se fosse o Nicão, mas é o Cirino. O Cirino faz assim, ó, com o pé direito, ele faz que empurra. O Sobis veio daqui e o Denilson. O Denilson estava aqui. Aí ele fez assim, ó, como se fosse jogar a bola na direção do Sobis, puxou ela assim com o pé, brincou e deu com o calcanhar no meio das pernas do Denilson, tá? E o Sobis vinha chegando como se fosse dar um carrinho, uma coisa assim. Voltou, se arrependeu. Saiu caminhando e faz assim com o braço, tipo, porra, que merda, os caras estão... Deu no meio das pernas do outro ali, tu não fez nada. Cara, olha, eu botei isso aqui que eu escrevi no Face, se eu tivesse poder de decisão no Inter... Mandava ele embora no mesmo dia. Sem justa causa, na hora, no ato, terminou o jogo. Cara, vem cá um pouquinho, passa lá no caixa. Né? Pega o que é teu. Pega a tua grana e te some. É vergonhosa a atitude do Sobis. Após o lance, pô, podia... Sai correndo atrás do cara, faz uma falta estúpida, sem machucar o cara, empurra o cara. E ainda, tem um terceiro que eu não consigo identificar, não lembro ali, que toma um toque mais ridículo também, aquele que tu faz que chuta a bola e o cara pula de costa. Do Cirino. O Cirino, na verdade, driblou o Sobis, driblou o Denilson, e esse que eu não consigo identificar. Esse oculto, sujeito oculto. Foi muito triste, cara. Mas eu acho que a comprovação foi dada contra a Chapecoense, né? Os mesmos jogadores do tipo assim, olha, eu não vou fazer nada contra vocês porque eu dependo de vocês. Se vocês, o D'Alessandro, o Patrick, o Sobis disserem que eu não sou bom treinador, eles vão me mandar embora. Ele disse que ele quis com isso demonstrar confiança nos atletas. Confiança na mãe dele, no pai dele, na avó dele. Agora é jogador de futebol, os caras ganham um alto salário. Se não... Pintou, tu trabalha numa agência de propaganda, tu faz um péssimo anúncio, né? Tu é um publicitário famoso, faz um péssimo anúncio, segundo, terceiro, quarto anúncio. O cara te chama lá, o patrão lá, e diz assim, Pintou, desculpe... Está demitido, né? Sim. Tu entrou lá ganhando um salário espetacular, porque o cara acreditou que tu é bom no que tu faz, tu não é bom, várias vezes tu demonstra que não é bom. Por que o Patrick joga no Inter?
É um absurdo também. É um absurdo. Ele não tem nem físico de role para jogador. Não tem. Com aquele bigodinho de mosquiteiro lá, de três mosquiteiros. É uma barbinha escassa, um cabelo chuca-chuca. E o bigodinho com uma voltinha na ponta. Pelo amor de Deus. Ele é ridículo ele não de tem cima a físico baixo. De role, não tem. Não, ridículo. E não joga mesmo. E não joga. Se ele não tivesse o físico de role, mas mal consegui pronunciar o físico de role, mas jogasse... Eu sei que não tem nada a ver com futebol, mas, porra, tu vê o Nico entrando em campo. O Nico não corre, ele dá uns passinhos. Tu já viu como é que ele caminha? Não, mas o Nico pelo menos dribla bem, né? Dribla bem, mas ele não acerta o golo, ele não sabe onde que é o golo, né? Porque ele tem problema, ele não joga de óculos, né? Isso é um problema, ele devia jogar de óculos. Mas, tu vê, olha, concordando ou não contigo, tá? Olha a imensidão de assuntos que tem aí dentro que tu está colocando. E todos mais ou menos legítimos. Sim, tá? Quase todos. Então, o que acontece? Aí a discussão recai na falta do D'Alessandro. É isso que eu digo. O D'Alessandro, ele teria que ir embora para terminar com essa conversa. Porque acaba ainda tendo coisa assim do tipo, não, a direção errou. Essa direção do Inter é fraca para chuchu. Eles dizem assim, coisas que se falou bastante aí, que a gente ouviu bastante. Não, a direção errou porque passou o tempo e não arranjaram. Até nisso o cara complica. Um cara para o lugar do D'Alessandro. É isso. A discussão vira e mexe, cai no D'Alessandro e cai no D'Alessandro. Mas, o subordinado, tu lê o jornal daquele jornal, tu lê naquele jornal, tu vê aquela crônica, o que os caras ficam falando, né? Falando do quê? Aí tu vê as notas, deram 6 para os jogadores do Inter, da defesa, para o Patrick, os 5 ou 6, tinha que dar 0, né? 1. Aí fico dizendo, não é hora de terra arrasada. Quando é que é hora de terra arrasada? Eles querem que exploda o Beira-Rio para você ter uma hora de terra arrasada. Se agora não é hora de dar um pontapé na bunda do treinador e botar um outro cara lá que tem a voz... Outra que eu vi, não é a justificativa, não é hora de mandar o Odair embora, porque o Inter, nos últimos 3 anos, teve uma média de 2,6 treinadores. Sim, mas eles consideram que o Argel... O Argel está se recuperando do Avaí lá. Avaí não, o CSA. Ganhou o gordo jogo. Aquele, como é o Guardiolo. O Guardiola. O outro que veio lá do Juventude. Guardiola. O Zago. O Zago. E tem que dar 2,6. É evidente, mas uma direção que contrata Argel, essa mesma direção que está aí, e esse Roberto Melo... Não, ia para o microfone com aquela cara deslavada dele, dizia a mesma coisa, a mesma lenga-lenga, aquele texto institucional que não é nada. Ele não aprofunda o assunto, ele não discute. Eu prefiro um cara que seja da direção de futebol que vem e diga, os caras jogaram mal pra caramba, agora eu vou para... Segunda-feira nós vamos ter uma reunião e eu vou chamar a atenção, ou esse troço... Aí fico numa de proteger que o atleta, que é patrimônio do clube. Os caras ganham alto salário. Patrimônio do clube. Olha aqui, dinheiro fora. Tu pega esse treinador, como é que é, o Odair Hellmann, te lembra que ele era um funcionário do Inter? Te lembra o primeiro jogo que ele foi treinador do Inter? Que acho que aquele outro presidente maluco lá, que estava lá, mandou embora o treinador na véspera do Grenal e botou o Odair, aquele Grenal que nós tomamos 5 lá no... O Pífero? O Pífero, botou embora o treinador, não me lembro quem era o treinador, demitiu o cara... Era o uruguaio? Era o uruguaio, que era bom treinador, né, como é que era o nome dele? Ele foi... Diego Aguirre, ele até foi jogador do Inter. Depois foi jogador, de momento tem treinado do São Paulo. Mandou embora o cara à véspera do jogo que disse que criar um fato novo. O fato novo foi que ele pegou o Odair foi lá, tomou uns 5 do Grêmio. Aí o Odair ficou um tempo, acho que veio o Zago, aí ele ficou de novo na função dele de auxiliar. Aí naquele ano do segunda divisão, o treinador era o Gordo, aquele que agora está entregando os times lá no Nordeste, lá, não sei qual é o time que ele entrega. Que no Nordeste. Outra joia rara. Que contrataram o Gordo, aquele, porque o Gordo tinha levado o Bahia de volta para a primeira divisão. Aí veio o Gordo, eles sacanearam o Gordo, quando faltava 2 ou 3 rodadas para o final, demitiram o Gordo, porque o Gordo no contrato dele, se ele chegasse ao final classificando o Inter, ele ganhava um plus a mais, né? Aí botaram nas últimas 3 rodadas o Odair. Aí o Odair levou o time para segundo, classificou, não classificou, né? Aproveitou as últimas rodadas, não conseguiu nem ser líder. O campeão foi o América Mineiro. Outra né? falácia que eu vejo aí nessa que tu está contando. E agora ficou que é porque não sei o que, trabalho de reconstrução, tirou das... Mas vem cá, o Inter estava na segunda divisão disputando com Figueirense, Avaí, CSA, esses timinhos aí. O América. Qualquer cara que perdeu o primeiro lugar para o América, que agora está quase caindo na segunda. Qualquer treinador que entrasse ali teria
Até o Argel, antes de iniciar o campeonato, estava escrito, tem obrigação de ganhar, de sair disso aí, cara. Aí os caras ficam botando mérito nisso. Botou mérito que ele se recuperou. Tá, ele fez um campeonato razoável, 2018, tirou o 3º lugar. Tá bem. Tá, razoável, mas o Internacional tu não quer que seja razoável, né? Tu quer que dispute o título, né? Sempre. O Internacional existe para isso. O Internacional, o Grêmio, são times que jogam, não jogam para se classificar, jogam para ganhar, né? Bom. Vem cá, cara, vamos falar em futebol feminino. Ganhamos de 4-0 do Grêmio. E tem um lateral que fez 3 gols. Não, é a Fabi. A Fabi. Deixa eu ler aqui uma norma da empresa EO. É a seguinte, é para crítica ao nosso trabalho aqui? Não, é a parte técnica aqui, como as pessoas podem acessar para assistir para participar do nosso o Barba, Cabelo e Bigode e os demais programas aqui da rádio. Tá? Então é assim, no Twitter ou Instagram é @RádioWebEO. No Facebook é Rádio Web ou facebook.com/RádioWebEO. Para baixar a EO e ouvir pelo aplicativo, pesquisar no Play Store. Estou como locutor aí, ia perder emprego, hein? Putz, mas que coisa confusa e comprida isso aqui. Para ouvir toda a programação musical ao vivo da rádio, pelo site da rádio, como isso aqui está errado. Está errado, tem que como ao vivo. Como ao vivo? Não é ao vivo, é gravada. Para ouvir a programação musical... A pessoa está viva, a pessoa que está ouvindo. Para ouvir a programação musical da rádio, acessar o site www.radiowebeo.com. E para assistir os programas já gravados, inclusive o Barba, Cabelo e Bigode... Que será repetido quando? Júlio. Júlio! Quando que volta ao ar? Quinta às 21 horas. Sexta-feira então, para assistir de novo, né? Para assistir todos os programas já gravados. Nós vamos ouvir de novo, né? Nós dois. Várias vezes. Para assistir todos os programas já gravados da Rádio EO, acesse o canal no YouTube, Rádio Web EO. E outra coisa. Aquele negócio que tu não gosta, tal, a propaganda, tal, as agências, tal, nós temos que valorizar as agências de propaganda, porque a rádio é estão investindo na rádio. Sim, depende. Então é o seguinte... Depende do quê? Nós dependemos das agências de propaganda. Tá. Então, salve o mundo da publicidade. As coisas mais queridas que tem no mundo são as agências de propaganda. E os publicitários, todos maravilhosos. Os publicitários não sei, mas as agências são queridas. Agências são queridonas. De repente vai existir daqui a pouco agências robotizadas, então os seres humanos não vão estar lá e o teu ódio passará a ser menor. Eu não tenho ódio, eu tenho críticas. Críticas, tal. Seguinte, se você quiser anunciar na EO... não precisa ser agência, pode ser direto também. Não. Contrate uma agência de propaganda. Contrate uma agência de propaganda. Tem muitas aqui em Porto Alegre, qualificadas, tal. Nós podemos dar uma relação delas qualquer dia dessa. Eu tenho que pedir para a Associação Rio Grande de Propaganda me mandar uma relação, porque eu estou desatualizado. Tem muita agência nova. Já ouviu falar numa agência chamada Batuca? Batuca? Batuca. É uma agência Batuca é uma agência que Batata. Originária de Bento Gonçalves. Daí e está 7 anos em Porto Alegre, está pegando umas contas legais. A Bistrô, tu já ouviu falar? Bistrô? Isso é um restaurante? Não, a Bistrô, porque eles querem com esse nome dizer que eles dão um atendimento personalizado. Todo o atendimento é à la carte, não tem buffet lá. Eu pensei à la carte. Eu pensei que o trabalho deles fosse... Então estamos citando aqui 2 agências novas culinária, que estão desempenhando legal. Bistrô e Batuca. Que estão desempenhando legal aí no mercado. Batuca parece um negócio de ritmo, de samba, assim, né? Batuca, tem a Batuque, mas é uma produtora de áudio. Tem 2, tem a Batuque e a Batuca. A Batuca é uma agência e a Batuque é uma produtora de áudio. E a Bistrô não é um restaurante, é uma agência de propaganda. É uma agência que serve produtos à la carte personalizados. O pessoal que trabalha lá são cozinheiros da criatividade. É isso. Né? Eles têm uma solução específica para cada problema de seus clientes. Eles encaram como se fosse um prato único e definitivo. Isso. Tá. Esse comercial tu podia fazer com eles. Você aqui. Eu não sei, parece que há um certo preconceito contra redatores sêniores. O teu caso é esse, sênior? Sênior, eu sou sênior. Cara, me conta aí um pouquinho aí.
Diz que semana passada aí, um amigo nosso completou 72 anos, um publicitário, ex-publicitário, ou não? Ex-publicitário, só que, olha, tem gente... Uma vez publicitário, sempre publicitário, Não, eu já escrevi a meu próprio respeito o seguinte, eu não sou publicitário. Está publicitário, mas essa frase não é tua. Não, essa frase não é tua, ministro. Eu não sou publicitário, eu nasci publicitário. É mesmo? Eu sou um fenômeno na propaganda. É verdade. Tu não quer que eu conte aquele case Pode, aos 10 anos do cemitério? Aquele novo? Naquele cemitério. Não, aquele cemitério está até no teu livro, da plaquinha. Pô, até tua ex-mulher contou, né? Não. Sim. Foi a Maria Augusta Nunes Medeiros. A Augusta contou, né? Agora sim me abri para ti. Ele está valendo. Agora sim. Pelo menos. Pá, que orgulho. Júlio, olha só. Acabou de... eu não estava contando meu livro, mas com essa demonstração cabal de que pelo menos alguma coisa do meu livro tu leste. Acho que dá para entender, né? Não. Carta do leitor. Sabe que eu tenho uma coisa... Maria Augusta. Eu tenho uma coisa ruim agora de tarde. Como é que é? A Maria Augusta, e li também, li a da Maria Augusta, li o da redatora, que é a plaquinha. A plaquinha. E lia do... Luciano Vignoli. Do Vignoli, né? Porque do Vignoli foi planejada lá, né? Organizada, né? Não, mas que felicidade. Olha só, Júlio. O mestre, até iniciar o programa aqui... Até esse momento, eu estava considerando que ele tivesse ainda lido somente 88.879 livros. Porque eu não incluí o meu. Agora... Me agarra filme por trás, aquele que tu gostou do título. Só do título, né? Ele disse que gostou muito do título. Por que será? Eu não sei, ele até... Como é que é em espanhol, me agarra filme por trás? Tu não soube traduzir, né? Por atrás? Por atrás. Pois é, eu acabei de descobrir que pelo menos uns pedaços o mestre leu. Então, ele acaba de adicionar ao número, então ele não leu mais 88.879, 88.880 livros. Arredondou o número, inclusive. Alô, audiência, sigam os passos do mestre. Leiam. Me agarra firme por trás de minha própria autoria. Em todas as livrarias, todas as boas livrarias. O mestre acabou de demonstrar, como queríamos demonstrar, que ele realmente... CQD. Ele passou o olho, mexeu nas páginas, viu alguma coisa. Ele lembra que o Luciano Vignoli, que a Maria Augusta Medeiros, que a Thaís Mafuz depuseram a meu favor. A Thaís Mafuz confessa que tu contratasse ela pelo sobrenome, né? Foi. Foi, né? Foi. A guria não tinha competência nenhuma, mas quando eu soube o sobrenome dela... Mafuz, eu mando numa Mafuz. Eu mando uma Mafuz, pelo menos. Eu mando numa Mafuz. É verdade, Sobrenome fantástico, né? É verdade. Aliás, o seu Mafuz... O seu Mafuz... Gostava muito de si. Não, ele está... Às vezes ele me disse, eu adoro Pintaúso. O seu Mafuz, mas eu... O seu Mafuz, o seu Maurício, quem mais que era seu? Não traz seu Maurício. Seu Mafuz, o Paulo de Araju e eu somos os 3 melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. O Mafuz que ganhava dinheiro. Seu Mafuz, primeiro lugar. Sabia ganhar dinheiro. Segundo lugar, Paulo de Araju, e terceiro lugar eu. Por que o Paulo de Araju? O que? Pelos atos criativos que ele cometeu. É mesmo? Mais que o teu? Mais. Ele tem mais coisa. O Paulo Ele é mais velho, né? Não, é mais velho. É o seguinte, Paulo de Araju, ele é redator, faz criação, dirigia comerciais, pinta, toca telefone, toca violão, canta, compõe. Tudo que tu faz também. Também, mas ele faz com mais brilhantismo. Mas ele não é da Vila do EPI. É o que eu levo vantagem. David grande... Coriga mentiu hoje, De novo? Não, hoje ele escreveu literalmente pela primeira vez. Ele já escreveu que morava na Coriga, do outro lado da... Como é que escreveu literalmente? Ele escreveu que com todas as letras? Não, que morava no IAPI. É. Mentiroso, cara. Nunca morou lá? Não, pela primeira vez. Tá? Assim, hoje ele assumiu. Eu só compro aquele jornal diariamente há muitos anos, porque para ler desde que o Davi Coimbra assumiu aquela coluna que era do Paulo Santana, eu leio rigorosamente todos os dias a coluna dele. Para descobrir os erros dele. Eu leio com lupa para descobrir os erros e principalmente para pegar se ele mente com essa história de IAPI. Hoje ele escreveu... Ele mentiu hoje, ele escreveu isto. O que ele escreveu? Quando eu morei no IAPI, ele nunca morou no IAPI.
Tu faz uma carta para a direção direção daquele jornal. Até quando vocês vão permitir? Como é que é? Cita em latim aquele, a catilina, a proficiência nostra. Não, como é que é? Um jornalista dessa alçada. De quê? Desta alçada. Não, mas agora é o seguinte, vamos começar a segunda parte do programa, Barba, Cabelo e Bigode aqui na EO. E essa segunda parte se reinicia com a escalação do Renner, de 1954. Alô, audiência. Escalação. Vocês têm que memorizar, o mestre não vai ficar aqui eternamente repetindo. Não, eu peço a tua repetição pelo seguinte. Que as pessoas são muito esquecidas. Não, eu sou contra o balaqueiro. O balaqueiro ele tem que ter fundamento na balaca. E as pessoas que não conhecem o futebol como tu conheces, quando querem demonstrar que conhecem, vem com esse papo da escalação do Renner. E erram. Não sabe que o goleiro é o Valdir. Não, o Milton da Bamboletras esteve aqui e não sabia nem que não sabia nem quem era o Breno Melo. Não sabia nem quem era o Breno Melo, mas que fiasco, hein? Que fiasco. Alô, Milton. Foi um rotundo fiasco. Milton Ribeiro, não sabes quem é o Breno Melo? Tia? Então, o mestre ainda se dispõe aqui Pela última vez. No programa de hoje, pelo menos. No programa de hoje. Então, vamos lá. Escalação do Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo, ou Gago e Olávio. Pedrinho, Breno, Juarez, Enio Andrade e Joesi. Com aquela observação que o Juarez era o Juarez branco. Porque tinha o Juarez, tinha o tanque, o Juarez preto, que jogava no Grêmio. Isso é verdade. E qual era o melhor dos dois Juarezes? Os brancos sempre, né? Não sempre não. Nesse caso, porque não jogava no Grêmio. Não, o do Grêmio era melhor. Do Grêmio era melhor. Sabia de onde é que veio o Juarez? Viu? Do Grêmio? Sei. De onde? Santa Catarina, de Videira. Ele é de Videira? Ele jogava lá no Blumenau. Ele e o Vieira. O Vieira. Quer ver como eu sou... Não, ele veio de Videira. Foi o Vieira que veio de Videira. Quer ver como eu sou um cara intelectualizado? Um expert. Intelectualizado. Esse teu ato falho aí, Juarez negro, Juarez branco, foi uma coisa capciosa da tua parte. Capciosa. Bem que me deu um preto. No momento foi uma coisa capciosa da tua parte. Me deu um preto no momento que eu estava lembrando. Quem era o treinador? De qual time? Do Renner, de 54. Era o professor? O professor Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues. Tá. Agora encerramos essa parte toda. Hein? Podemos falar? O que tem ainda para falar ainda? Nós temos que voltar. Eu gostaria de estender. Amanhã tem Inter e Flamengo de novo, né? Não, mas eu gostaria de estender um pouco mais essa minha peroração a respeito dos malefícios que o D'Alessandro causa ao Inter. E até ele nem é culpado, porque ele não pediu para estar aí. Quem contratou ele, não foi ele que se contratou, foi a direção. Mas acho que ele sempre fez parte do Inter, né? Ele está lá há quantos anos? Acho uns 50 anos, né? Ele não estava em 2006, na campanha de 2006? Não. Não? Não. Era outro, era aquele outro. Era o Fernandão? Não, o Fernandão sim, mas naquela função ali era... Mas que título importante que ele ganhou pelo Inter, então? Qual é o título importante? Campeonato Gaúcho. Ele não ganhou nenhum. Eu acho que não. Então, cara, que importância é essa? Ele veio depois daquele período de ouro. Olha, eu estava até me confundindo, pensando que ele tivesse participado de alguma disputa. Naquele jogo final com o Barcelona, jogou o Alex e depois entrou aquele outro cara, que era um uruguaio, colombiano. Júlio, descobre para nós aí a escalação do Inter de 2006. 2006, campeão mundial. Era o goleiro era o... Como é que é o... Aquele que virou treinador. O Klemer. O Índio, aquele outro... O General, que era outra falácia. Não jogou? Não, o General não jogou só no Libertadores. Para mim, aquele outra piada. Ele é bom jogador, mas não passa disso aí. Que o General... que o General mandava nos outros, era o Índio e aquele outro cara que veio do Fluminense lá. Então, diga lá. Klemer. Ceará. Esse jogava bola. O Hélio. Como é que é? Fabiano Heller, né? Quarto zagueiro canhoto. Que jogava. Rubens Cardoso, que jogou no Grêmio, entendeu? Um alto, que jogava razoável. Médio. Centro médio era o grande Edinho. Depois tem um meio defensivo, que é Edinho. Linha direita, Wellington Monteiro.
Ah, o Monteiro veio do Caxias, né? Como é que é? O Wellington Monteiro. É. Meia esquerda, Alex. Alex. Alex depois jogou um outro cara no lugar do Alex aí. Sim, entrou Fabio Vargas, colombiano. Quem? Fabian Vargas, O Vargas, né? colombiano. Colombiano. Sim, tem depois o capitão, que é Fernandão. Tinha o Pato que saiu. O Pato saiu. Não, o Pato saiu e entrou esse cara que está no Palmeiras agora, o Luiz Adriano. tem Fernandão que saiu. Entrou o Gabiru. E também outro centroavante que é Yarley. Yarley, o grande Yarley. Yarley. Os dois que eu acho que eu tinha mais esse simpatia era o Yarley e o Ceará. Cara, esse time não tinha grandes jogadores. né? Nenhum. Só o Fernandão. O Pato, que depois se destacou, né? E esse Luiz Adriano, né? Pô, era o meio de campo Mas era então, o qual Edinho, é? Edinho, Alex e o O Alex Wellington jogava Monteiro. bola também. Quem? O Alex jogava bola. Mas só jogou o primeiro tempo. Segundo tempo ele tirou e botou esse colombiano aí, o Vargas. Então, qual é o grande título do Alessandro? Acho que nenhum. Só campeonatos gaúchos? E olha lá. E precisa dar todo Não tem mais torneio início, né? ali em Pedro, no IAPI, onde o David Coriga não morou, tinha os torneio torneios início. e tinha torneio início. Que era a partir de 20 minutos, né? Mas, valia escanteio. mas teve no Campeonato Gaúcho, ou no Campeonato de Porto Alegre, tinha o torneio início, né? Tinha o torneio início. Disputava os 7 times. Eram jogos de 20 minutos cada um. E se não fizesse golo, o número de escanteio era Era a critério. regra posterior. Era critério. Torneio início. Bons tempos, né? Mas então, voltando a essa história que eu estou falando, qual é o grande mérito do Não, Alessandro? nenhum. Gostar do Inter, tu gosta, eu também gosto, muita gente gosta. Ele passou um ano fora, né? Naquele ano, acho que Lá no 2017, jogou no River lá e nem foi muito titular lá, né? Não. Jogou. Eu quero saber eu tenho aqui os logos do Alessandro. Ah, tu tem aí? No Inter? Os jogos? Não, no Inter. Não, os títulos. Os títulos. Ele ganhou a Sul-Americana 2008, Qual é? Sul-Americana. Ele ganhou o Sul-Americana. Libertadores 2010, Libertadores, eu sabia que tinha um título aí. Ele ganhou o Libertadores da vida. ganhou a Recopa Sul-Americana Cheio de título, cara. e 6 campeonatos gaúchos. Mas ele ganhou uma 6 Sul-Americana. gaúchos, Ele ganhou uma Libertadores. 2 Sul-Americanas e uma Libertadores. 2010, Mas 2010, nós estamos em 2020, tchê. 2019. Não, para ele já estamos em 2020, vão renovar o contrato por mais 6 meses. Não, mas tudo bem. Ele podia jogar ainda. Se não é- fosse dono do A culpa não é dele, se não é fosse- o que ele provoca. Se ele não fosse dono do time, se os caras não fossem apaixonados por ele, tivesse um meio que corresse, tu vê os caras jogando, tu vê o Santos, tu vê o Flamengo, tu vê os outros times. Pô, os caras têm meias que vão e voltam e buscam o jogo e distribuem o jogo. O Alessandro ainda tem a culpa com o treinador, né? Se botasse o Alessandro jogar entre o meio de campo e o centroavante, numa posição onde ele não precisasse correr muito e passasse as bolas por ele, para ele distribuir, tudo bem. Agora bota ele de auxiliar de lateral direito, marcando o ponteiro adversário. Não entendo muito nessa aí, como é que... Não, eu acho que o que me refiro nem a o atuação dele, é o que ele gera de discussão eu sei. inútil. Os caras ficam perdendo um tempo discutindo, não, porque ele está, porque ele não está, porque ele mas tem o Grêmio 38 tem anos. também, fica discutindo o Luan lá, né? No fim é mesmo parecido, né? Só que o Luan joga mais que ele, né? E o Luan já fez algumas coisas também, né? E é novo ainda. E é né? novo, Talvez eles podem apostar numa recuperação do cara, porque também não se entendeu até agora o que aconteceu com o Luan, né? Pois parou de jogar, né? Ou ele não jogava tudo que a gente imaginava, ou ele cansou de jogar daquele jeito. Aquele ano que o Grêmio foi campeão, infelizmente, ele jogou muita bola, né? Jogou bola, sim. E agora quem joga muita bola é esse Everton, né? O cara, agora ele está autoconfiante, né? O jogo com o Santos, ele desmanchou a defesa do Santos, né? Ninguém marca ele, né? Ele pega a bola, vai pelo meio, driblando, né? Aquele do Internacional lá, tenta fazer parecido, mas não se completa nunca, né? O Wellington Silva, né? Não exatamente o jeito de jogar, mas as consequências das atuações do Everton me lembra o Joãozinho do Cruzeiro. Só que o Joãozinho tinha um drible mais curtinho. E não era tão contundente como esse Everton, né? Esse cara vai para cima e faz o gol, né? Bate com força. Mas o Joãozinho ia para cima Ele dele. veio jogar no Inter no final de carreira? Não lembra isso? Não. Eu acho que o Internacional trouxe o Joãozinho no final de carreira. Impressão. Isso aí eles podiam
Lembro que ele era daquele ataque do Cruzeiro, Natal, não sei mais o que, Tostão. Eu me lembro daquele jogo glorioso lá do 5-4, que acabou, que ele torceu as pernas do Claudião, que o Minelli teve que botar o Valdir no segundo tempo. Tamanho número de dribles. O lateral ser substituído, porque... Eu acho que o Joãozinho, no final de carreira, veio para o Inter. Como o Internacional sempre tem essa tendência de trazer os caras que desmancham o time do Inter, né? Não trouxeram o Geraldão, trouxeram os outros caras. Eu acho que o Joãozinho, em fim de carreira, veio jogar no Inter, vai conferir, né? Alô, ouvintes, Joãozinho jogou no Inter? Joãozinho, que era do Cruzeiro? O Joãozinho, se eu não estou enganado, é ele. Ele, depois que largou a carreira, ele virou motora de táxi e hoje, atualmente, ele trabalha como motora de táxi nos Estados Unidos. Não sei. Fala inglês, então, bem. Não, para ser motora de táxi não precisa falar inglês. É tudo paquistanês, né? Tu fala qualquer língua lá que os caras sabem que é motora de táxi. Tá bem. E tem que cuidar lá, conhecer os... Mas dirigir nos Estados Unidos é muito mais fácil do que dirigir em qualquer lugar aqui do Brasil, né? Porque as ruas são todas... Como é que é? Caraá. É mais fácil dirigir nos Estados Unidos do que em Caraá. Caraá diz que tem aqueles viadutos lá de Caraá, diz que é um horror, né? Ninguém sabe para onde é que vai, né? Aliás, tu é bom de direção, de espaço aéreo, coisa assim? Não. Como espaço aéreo? Eu passo aqui... aviador? Não, eu passo aqui nessa nova ponte ali. Tu já viu? Eu jamais vou me animar a subir ali, porque eu não vou conseguir sair nunca dali. Cara, é um cruzamento de viaduto para cá, de viaduto para lá, da ponte que vem para cá, que não sei para onde é que vai. É verdade. É para o cara se cair, tu vai cair dentro do rio, né? Eu sei que o dia que eu entraria, eu entrei por engano. Nunca mais. E não vou conseguir sair. Porque eu sou péssimo de orientação, assim, de direção, assim. Terrível. Então somos dois. Sabemos tudo de futebol e pouco de orientação. Já me aconteceu coisa do tipo assim, eu vinha voltando pela 386 de Lajeado. Voltasse para Lajeado. Tá, e eu ia para Gravataí, quando eu me dei conta eu estava em Caxias. Foi aquele período que passasse em Caxias, depois quando não conseguisse sair mais, né? Eu lembro. Ficasse um ano em Caxias, né? Até que foram te buscar lá, né? Outra vez também. Não, é que aqui na entrada de Canoas é um horror. E na noite... Não, um dos negócios mais... Tem 3 entradas que tu não sabe qual é que te leva para a BR. O pior é tu ir para essa... A sinalização é um primor, né? O pior é que tu ir para essa rodovia do Parque em direção a São Leopoldo. Quando tu entra ali na 117, de 3, tem 3 tentativas. Eu vou naquela, às vezes dá certo, às vezes tu volta. Não, eu umas 2 ou 3 vezes que eu me arrisquei a entrar nessa... Uma vez eu entrei por engano nessa 4... É 386, não, é 4... É, a rodovia do Parque. É, a rodovia do Parque. A saída dela é fantástica. Sério, a entrada também é, mas... Na noite eu entrei na entrada errada, fui parar no meio de uma vila lá em Canoas, e arrodiei, e cada vez ficava pior, cara. Arrodear é bom, né? Arrodiei, ficou cada vez ficava pior. Uma dessas, teve um tempo agora, a última que eu me perdi, onde é que foi? Tu vai indo para... Eu moro em Gravataí, né? Sim. Aí tu vai indo para Gravataí... Ainda está morando em Gravataí? Ainda. Tá, aí... Tua mansão não está pronta ainda? Não está pronta ainda. Tá em reformas. Aí passei da entrada para fazer o giro ali, descer o viaduto, entrar na 118 e para ir em direção à minha casa. Fui parar, lá no Tarumã, não tem as corridas, né? Não, lá no pátio, no depósito da GM, cara. Escuro de noite. Entrasse por trás. Sei lá, eu não tinha Podia ter aproveitado e pegado um Onix novo lá e saído. Aí eu arrodiei, daqui a pouco eu enxerguei um motor assim meio dormitando, acho que ele estava esperando para o outro dia. Abrir ali os portões, era uma cegonha. E eu digo, pai, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou aparecer ali, bater na porta, o cara vai me tirar para assaltante, que não sei o quê. Dar um tiro. Cara, demorei, digo, não, mas eu não posso ficar aqui parado, é a única vítima que tem ali para eu pedir uma informação. Aí fui ali e perguntei para o cara me deu a explicação, o cara primeiro ficou me olhando, mas como é que tu te perdeu isso aí aqui, cara? Porque para ele deve ser uma rotina. É que eu moro aqui, né? É que eu moro aqui. Eu moro em Gravataí ainda. Aí o cara me deu uma indicação, não, tu vai para lá, dobra aqui, sobe não sei o quê, passa por baixo do morro, depois vai na esquerda. Cara, eu fiquei mais 2 horas arrodeando lá e não conseguia sair daquele troço. Eu estava quase disposto, e ainda o celular tinha terminado a bateria, senão eu ia pedir socorro para a patroa, né? Venha me buscar. Eu estava quase disposto a encostar o carro e dormir até o... Tu já tentou entrar, tu vendo pela Farrapos, em direção ao centro, aí tu resolve pegar a legalidade ali, tu já tentou entrar ali pela Sertório, e aí perto da Igreja dos Navegantes? Também. Para entrar
Tu vai acabar lá, lá no aeroporto. Não, e a sinalização das nossas estradas, aqui, Não é assim. pelo amor de Deus. Aqui também não acredita muito na sinalização, né? Isso quando me acontecem essas coisas, eu associo imediatamente com o time do Inter. Eu digo, estou mais perdido que o time escalado É que pelo nós somos Odair. analógicos também. Hoje, por exemplo, se tu vai com a minha filha, ela vai dirigindo, ela tem lá no carro dela, lá O GPS. Lá é um troço ela lá que só dá a mexe. direção, dobra aqui, vai ali, tu vai no escuro aí, né? Assim, Tu falta... não tem isso, né? Não. Se eu tiver aquilo ali, só para me atrapalhar mais ainda. E, cara, não terminou o programa ainda? Pergunta Não, pro Julio ali. Não terminou ainda, faltam 17 minutos. Tudo isso? Sim, faltam sim. Ufa! Mas vem cá, te falta preparo físico ou assunto para segurar Assunto, o programa? preparo físico. Não, assunto não, né? O que nós íamos falar ainda? Porra. Futebol feminino, que é a Não, nossa meta a agora. escalação do Inter de 1955, quando a gente foi campeão, interrompendo a primeira tentativa do Grêmio fechar o Hexa. Eu vi esse jogo lá nos Eucaliptos. Foi 3-1 para o Inter. A escalação do Inter tinha... La Paz, Florindo e Lindoberto. Tinha um Mossoró, timão. Dorico e... La Paz, Florindo e Lindoberto. Mossoró, Dorico... E o outro? Era o Lindoberto, era lateral. Agora me escapou um aí. Luizinho, Bodinho, Larry... Jerônimo e Chinesinho. Luizinho foi Não, expulso. Canhotinho. Não, Canhotinho O não Chinesinho era jogou. meio esquerda. Chinesinho era meio esquerda. Falso ponta esquerda. Não. O Chinesinho era meio esquerda. Cara, Tesourinha. Que Tesourinho? Luizinho foi expulso. Luizinho. Junto com o Ercílio. Os dois foram expulsos. Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho. Jerônimo e Canhotinho. Cara, põe umas... Canhotinho. Canhotinho não jogou mais, cara. Em 55 foi Chinesinho. Foi o ano de ouro dele, Chinesinho, falso ponta esquerda. Depois, olha aqui, ó. Depois, de 1955. depois ele foi campeão em 56 no Pan-Americano do México. Jogou Em 56. No ano seguinte. Por quê? Porque jogou antes o Raul Klein, que era do Floriano. E Onde jogou o Vevé depois. Jogou o Vevé, jogou o Raul Klein nas duas primeiras partidas, depois entrou o Chinesinho. Jogando de falso, lá ele jogou de falso ponta esquerda de novo, porque o meia esquerda foi ele Andrade. O Chinesinho. 55. La Paz. Oreco. Tá, eu acertei. Lá. Tá toda, a escalação está toda trocada. O Luizinho está na ponta esquerda lá. Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho. Está tudo trocado ali, o Ezequiel é lateral esquerdo. Não tem Ezequiel? Ele falou ali, Ezequiel. Não falou Ezequiel? Falou Ezequiel. La Paz, Florindo e Lindoberto. Ezequiel, quer ver? Não tem. La Paz? Ezequiel. Então diz de novo, não tem Lindoberto, então? Não, o Mossoró era na direita e o Ezequiel na esquerda, está invertido. Não, a esquerda era... Está ali, não, está errado. O lateral foi... Atenção, audiência do Barba, Cabelo e Bigode. O mestre disputa conhecimentos com o Google. La Paz, Florindo e Lindoberto. Mossoró, Odorico e Oreco. Não, que Oreco, tio. O Oreco jogou. Mas ele acabou de dizer que não era. O Oreco jogou. O quarto em 55. Do Grenal final. Eu quero o Inter do Grenal de 55. Isso, La Paz, Florindo e Lindoberto. 3-1. 2-1 para o Grêmio, tá ali. Não, 3-1 para o Inter. Grenal final de 55. Estádio dos Eucaliptos. Campeonato Gaúcho. A final do Campeonato Gaúcho, eu consegui aqui, foi Inter, Brasil de Pelotas. Não. Campeonato Gaúcho, Campeonato de Porto Alegre, então. Vamos lá. Dúvidas levantadas a respeito da... 55, eu vi esse jogo no Estádio dos Eucaliptos. O treinador do Grêmio era o Foguinho, o Inter ganhou, o treinador do Inter era o Teté, o Inter ganhou de 3-1, o centro médio do Grêmio é o Sarará, o Ercílio foi expulso junto com o Luizinho. E o Inter ganhou com La Paz, Florindo e Lindoberto, Mossoró, Dorico e Oreco. Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho. Não, nós e a audiência da EO vamos considerar empate. Então vamos lá. Foi a final. Hein? Campeonato Citadino de Porto Alegre. Tá. Que foi 3-1 com gol de Jerônimo e 2 de Budinho. Tá. Então, time. O Ivo Diogo, onde é que está? Escuta. Goleiro da Paz, os dois zagueiros, Florindo e Oreco.
Eu sei tudo, cara. Eu sei tudo, cara. Eu sei tudo. Ainda bem que eu não me pronunciei aqui por inteiro, porque eu ia dizer uma frase célebre. Houve um empate técnico entre o mestre e o Google. Não houve. Não houve. Eu ganhei do Google. O mestre ganhou do Google. Então, por favor, audiência, tá? Continue assistindo Barba, Cabelo e Bigode, porque aqui vocês estarão sempre muito bem informados a respeito da história do futebol porto-alegrense, gaúcho, brasileiro e mundial, porque nós sabemos a escalação tudo. da Hungria de 1956, né? Eu sei alguns jogadores, não sei É todos. 56, né? Não, 54. Foi no mesmo ano do Renner que teve aquela seleção foi, célebre. Foi. Mas Não precisa, tem o Puskas, o Grosic, eu só me lembro do Puskas. Derguti. Tinha um Zacarias, Puskas. tinha um Zacarias que jogava no time da Hungria. Mas o Puskas não jogou contra o Brasil, né? Não jogou porque Não jogou lesionado? porque acho que ele estava contundido, eu não sei porque não jogou. Ou porque tremeu a perna. Tremeu a perna, acho que é isso, né? Então ficamos assim, né? Ele está procurando Então, ali a escalação após da Hungria. Lantos, Bozic, Zacarias, Iderguti, Kossis, Sibor, Budai. Olha aí, ó, O Puskas jogou? Treinado por Puskas Seves. Esse é o time de Diogo. Não, mas esse não é o time contra o Brasil, né? Esse é o time campeão da Hungria. O Puskas não jogou contra o Brasil por alguma razão que eu não sei qual. Então tá, Ficamos né? assim, né? De qualquer forma, né? De qualquer forma, Você aprende aqui, principalmente com o mestre, que eu estou aqui apenas para assessorá-lo e colocar dúvidas em suas assertivas históricas a respeito do futebol de todos os tempos. Barba, Cabelo e Bigode volta breve. Sexta-feira. Em seguida a gente está de volta aí. Não adianta a gente querer se omitir aqui, porque a galera reclama aqui para a direção, cobra. Exige, manda e-mails e manda twitters. Manda e-mail para onde? O e-mail, não sei, o e-mail é para... Para qualquer coisa. Eu não me lembro qual é o e-mail. Manda e-mail para... Não, fala pelo Twitter ou pelo... Para seguir no Twitter e o Instagram é @RádioWebEO. Tudo uma palavra só, @RádioWebEO. É uma rádia, mas aqui oficialmente ela é rádio web. Porque o Bolsonaro não aceitou. O Bolsonaro não né? aceitou no registro oficial. Aí nós tivemos que deixar oficialmente rádio, mas aqui é uma rádia. Sim, porque esses são os machistas, né? São. E o Bolsonaro, aí, tia. Bate, amanhã nós falamos. Não, o Bolsonaro em Nova York, lá na ONU. Que horror, né? O cara discursando em teu nome, hein? Em meu nome, não. O cara aquele que esfaqueou ele, que tem laudo de louco, né? De demente, tem laudos, né? Foi saqueado por um esquerdista. É um débil mental, né? Adeus, né? Aliás, além de teu adeus, só para encerrar mesmo, a Cláudia Laetano escreveu uma coluna ontem belíssima. Fã da Cláudia Laetano, né? Tu não leu a de ontem? Li a Cláudia Laetano. Tri boa, né? Não é tri, é boa. Não, é tri boa. Escreve pra caramba. Tá. Adeus. Então tá, né? Até a próxima. Valeu! Tchau! Tá aqui com demônio. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.